Meus irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 4, Evangelho segundo a narrativa de João capítulo 4. Eu quero falar um pouquinho sobre um amor sem limites. João capítulo 4. Visitas de primeira vez nós temos aqui? Algum visitante de primeira vez? Tem algum a primeira vez que eu venho aqui? Aê, seu irmão, vai ganhar um presente. Fica tímido não, que a bênção chegou aí, ó. João capítulo 4 diz a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Senhor Deus, a tua palavra é preciosa demais, Senhor Deus. Há um servo aqui, Senhor Deus, totalmente ineficaz e ineficiente para manifestar algo da tua palavra. Senão pela tua misericórdia, Senhor Deus, nada poderá ser expressado aqui que vá trazer mudança aos nossos corações. Senhor Deus, que a tua misericórdia seja derramada essa noite aqui, Senhor Deus. Que haja aqui, Senhor Deus, a palavra viva, eficaz, Senhor Deus, expressada segundo o teu querer, da maneira que o Senhor quiser, pelo tempo que o Senhor quiser, Senhor Deus. E que haja aqui um Espírito, Senhor Deus, trazendo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo para todos nós, Senhor Deus. Que nós estejamos, Senhor Deus, sedentos daquilo que vem do céu, Senhor Deus. Que nós estejamos atentos para as coisas eternas, Senhor Deus. E que o nosso coração nesse momento não vacile, Senhor Deus. Não se disperse com essas coisas seculares, Senhor Deus, que podem estar nesse momento roubando a nossa paz.
faz um milagre aqui, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. A gente fala muito de Jesus, mas será que a gente lembra que o amor de Jesus não tem limites? Será que quando a gente fala em amor, a gente pensa em nós mesmos, um amor tão limitado, né? Um amor que dificilmente vence a barreira da falta de perdão, um amor que dificilmente vence a barreira do nosso ego, um amor que dificilmente vence a barreira daquilo que nós sonhamos, né? Para abençoar aqueles que sonham também. Um amor que normalmente nós dissemos que temos o amor de Cristo em nós, mas o nosso modelo de vida mostra que Cristo não tem habitado em nós, porque nós temos sido mesquinhos e limitados em amor. Não adianta eu sair com uma Bíblia grande aí fora, um terninho, e falar, eu tenho Jesus no coração. Se o primeiro testemunho que eu der, as pessoas não verem em Cristo, o amor de Cristo através da minha vida. As pessoas que dizem que amam a Deus, devem andar como Ele andou. Diz a palavra lá na carta de João. Você tem andado como Cristo andou? Será que eu tenho andado como Cristo andou? Ah, meus irmãos, será que nós amamos Cristo a ponto de enfrentarmos qualquer barreira para levarmos a palavra do Senhor àqueles que não o têm? Será que nós amamos a ponto de renunciar ao nosso próprio eu, os nossos próprios desejos, para que os desejos de outra pessoa prevaleçam? Será que nós somos homens e mulheres que questionam todos e todos, porque nós queremos sempre prevalecer? Ou será que nós temos um amor parecido com esse? Será que o amor nosso transpõe barreiras? A primeira característica desse texto é que Jesus, então, ele resolve ir a Galileia. Mas como ele estava na Judéia, ele precisava atravessar, ou então se desviar de Samaria. E o povo samaritano era um povo misturado, era um povo onde o exército assírio fez com que eles se misturassem, era um povo discriminado pelos judeus, era um povo que, segundo os judeus, não podiam prestar culto no mesmo lugar, tanto é que estabeleceram um outro monte para prestarem cultos, eles não poderiam prestar culto em Jerusalém. E esse povo era um povo do qual os judeus não atravessavam, dificilmente atravessavam Samaria, porque eles não gostavam. E os samaritanos também não gostavam dos judeus. A primeira barreira do amor sem limites é isso. Ele quebrou fronteiras e ele resolveu ir pela Samaria. Meus irmãos, quando nós dizemos que amamos e quando nós olhamos para o amor de Cristo, nós vimos quão limitado nós temos sido. Quantas vezes nós proclamamos o amor de Cristo, mas não vivemos nem perto de mostrar esse amor às pessoas? Por que a igreja evangélica hoje ela não está convidando as pessoas? Porque o nosso testemunho é um testemunho fraco quanto ao amor. Nós pregamos o que não vivemos. Nós dissemos que amamos, mas não amamos em verdade. Quando nós amamos, nós somos capazes de fazer muito mais por as pessoas. Nós somos capazes de renunciar ao nosso gosto pelas pessoas. Nós somos capazes de renunciar ao nosso prazer próprio para que haja prazer na vida das pessoas. O casamento ele é muito bom quando o cônjuge, um olha para o outro e diz, eu vou fazer você feliz. Não é aquele velho costume, eu quero que você me faça feliz. Normalmente você perguntava, principalmente para as moças, né? Filha, o que você pretende de um casamento? Eu quero casar com alguém que me faça feliz. Não é isso? Não. Procure alguém para você fazer feliz, moça. Procure alguém para você fazer feliz, jovem. Essa é a estrutura do amor verdadeiro. O amor de Jesus, então, ele não desviou de Samaria, mas ele entrou naquela região, e entrando naquela região, diz que Jesus estava cansado. Ele estava cansado porque era um Deus encarnado, ele tinha as limitações, e ele se cansava. Nisto veio uma mulher, no versículo 7, samaritana, tirar a água do poço, e não era possível conversar com essa mulher, pela lei, pelo costume. Mas Jesus, então, diz, dá-me de beber. O que nós vimos aqui é uma mulher que conhecia a respeito das coisas de Deus, que sabia discutir onde se devia adorar, que ouvira falar que o Messias haveria de vir, ela cria nisso, mas uma mulher que estava totalmente corrompida pelas suas práticas. E Jesus vai até ela, e Jesus quebra a barreira, e Jesus vê a mulher, e Jesus
puxa o assunto com essa mulher e ele pede para que ela lhe dê água. Imagina o coração dessa mulher. Um homem judeu conversando comigo. Um homem judeu pedindo água para mim. O coração dessa mulher talvez já começou ali a sofrer um impacto pela atitude de Jesus na vida dela, de como ele se aproxima dela. Vamos abrir um parênteses aqui sobre a vida dessa mulher. Uma mulher que era manchada pelo pecado. Uma mulher que conhecia os costumes de adoração, mas que tinha 5 casamentos. E nós não sabemos se ela tinha ficado viúva, mas agora ela estava numa relação que não era legal. Ela estava vivendo com alguém sem o casamento. Essa mulher, então, segundo eles dizem, que ela ia à fonte buscar água ao meio-dia, que era o horário mais difícil, porque ela tinha vergonha de se apresentar às pessoas. Essa mulher, talvez, ela era tão comprometida com o erro, que ela entendia que ela não deveria se expor. Ela tinha vergonha das suas atitudes. Eu fui desse jeito. Eu tive uma vida totalmente carnal dentro da igreja, e eu sabia que eu praticava era errado, mas eu insisti em praticar as mesmas coisas. Eu entendo um pouco do que poderia estar passando no coração dessa mulher. O pecado dessa mulher, então, se tornara prazeroso, assim como na minha vida lá atrás se tornou. Mesmo vivendo dentro de uma igreja evangélica, mesmo sabendo que deveria adorar o Senhor, mesmo sabendo que Ele dera a sua vida para me salvar, eu insistia nisso. E o pecado, ele tinha um pagamento para ela, ele tinha um salário para essa mulher, era a morte eterna. E Jesus então, ele chega a essa mulher, e vence a barreira. Jesus vai a essa mulher, porque Jesus, ele tem um amor sem limites pelas vidas. O amor de Deus é tão grande que ele enviou o seu Filho amado, o seu Filho único, para morrer a morte que nos estava proposta. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus por causa do meu pecado e do seu pecado. O amor de Deus é incondicional. Nós não podemos mudar o amor de Deus. Ele vai além daquilo que nós entendemos. A palavra do Senhor em Romanos diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A palavra do Senhor em Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Então não haveria nada de reciprocidade nesse amor. Mas Deus então, em Jesus Cristo, ele avança e começa ali uma conversa com essa mulher. O Senhor que vai ao encontro do pecador. O Senhor que dá o primeiro passo na busca do pecador. Não somos nós que vamos a Cristo, mas Ele nos amou primeiro. Antes da eternidade, Ele já fez o plano de aliança na cruz do Calvário para restabelecer o homem na convivência com Deus. Em Cristo Jesus, esse plano, ele foi culminado. Você entende isso? Você sabe que um judeu não passaria por Samaria, mas Jesus, ele entra em Samaria, porque havia uma mulher que precisava conhecer a salvação que é em Cristo Jesus. Você entrou aqui hoje sem certeza da sua salvação. Você entrou aqui hoje dizendo assim, olha, eu vou àquela igreja, mas eu estou vivendo no pecado. Há uma oportunidade para você que entrou aqui dessa maneira. Jesus salva. Jesus salva. Jesus avança os limites que o homem coloca, porque ele tem um amor pelo pecador. Este homem, então, Jesus Cristo, ele começa esse diálogo, e essa mulher, ela, no versículo 9, ela diz, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O Senhor oferece a essa mulher nada mais, nada menos que a salvação. O Senhor Jesus diz, olha minha filha, você está preocupada com essa água, mas eu quero dizer de uma outra água. Se você beber de mim, se você beber da minha vida, você jamais terá sede. Se você beber da minha vida, você será cheia do poder de Deus. A igreja muitas vezes ela vive como se Jesus fosse um amuleto. E quando eu preciso de Jesus, que eu preciso de uma cura, que eu preciso de dinheiro, que eu preciso que Ele concorde com a minha vida pecaminosa, eu vou até Ele. A igreja hoje é conhecida por isso. É uma igreja interesseira, é uma igreja que não ama Cristo pelo que Ele é, mas ama Cristo pelo que Ele pode dar.
Mas ele está falando aqui de coisas superiores, meu irmão. E eu não quero saber quanto tempo você tem de igreja, eu quero saber se você já conhece, se você já provou dessa água. Jesus oferece a essa moça, essa senhora, a salvação. O povo a censurava por uma vida de prostituição, mas Jesus amou essa mulher e foi até ela e ofereceu para ela tudo aquilo que um homem pode desejar. A salvação em Cristo Jesus. Aquilo que pode suprir um homem não só para essa vida, mas eternamente. Jesus vai a ela para mudar a sua história. Jesus não vai a ela de qualquer maneira, mas ele vai com uma determinação. Eu vou mudar a história dessa mulher. Eu vou transformar essa mulher numa adoradora em verdade. Eu quero que dela flua água viva. Você já entendeu isso? Nós temos visto uma geração desanimada. Uma geração que não faz a diferença onde trabalha, onde estuda, onde ela frequenta. Porque nós não temos água viva. Será isso? Será que a igreja hoje não conhece essa água viva? Porque nós deveríamos chegar num lugar e deveríamos fluir como um manancial. Nós estamos querendo copiar o mundo. Nós não temos que copiar o mundo. Nós temos que influenciar o mundo a crer em Cristo Jesus. Nós temos que dizer ao mundo que há a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que declarar ao mundo que nós somos cheios e que nós não precisamos das coisas desse mundo. Essa semana eu cheguei aqui na terça-feira ou quarta, sem qualquer vontade de orar pela manhã. Eu falei, pastores, está muito difícil orar. Olha os escândalos, escândalos, escândalos. E a Bíblia diz que nós temos que orar por esses governantes. Eu estou desanimado, e o meu coração chorava e sangrava, porque se conversava em bilhões desviados, e eu vejo muitas pessoas morrerem sem um tratamento porque não há recurso. Eu vejo pessoas não terem um atendimento adequado porque não há recurso. E eu me revoltei nesse momento, mas quando eu dobrei os meus joelhos, eu fiquei inquieto e eu resolvi vir para o templo sozinho. E Deus me tratou aqui. Deus me tratou. Deus me tratou dizendo, apenas ore. Apenas ore. Chore. Chore por esses corruptos, que se eles morrerem nessas condições, eles vão herdar o inferno. Chore, quem sabe eles vão se converter. E nós estamos totalmente colocando e publicando no Facebook piadinha contra os políticos e piadinha. Crente, você tem que fluir da água viva de Deus. Você não pode ser o crítico do Facebook. Você tem que ser o intercessor do Facebook. A tua vida tem que resplandecer a glória de Deus. Você não foi feito para criticar. Você não nasceu de novo para criticar. Você nasceu de novo para orar. E quando você tiver uma sugestão para melhorar as coisas, dê a sua sugestão dentro da palavra, dentro do respeito, dentro de uma moral alinhada com as características de um cristão. O que acontece com a igreja hoje? A igreja parece que não conhece, não entende. Jesus oferece a ela a salvação, a graça. A graça. Olha no versículo 13. Quem beber desta água, mulher, desta água da cisterna, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar, vida eterna. Igreja, para dizer que você é crente. Deixa fluir de você a vida eterna. As pessoas vão notar, não fica dizendo que você é crente. Às vezes as pessoas perguntam qual a sua profissão. Eu falo, sou engenheiro agrônomo. Primeiro porque eu acho que pastor não é profissão. E segundo que se elas têm que ver Cristo, elas têm que ver Cristo no meu viver. E não porque eu declaro a elas. E confesso para vocês que eu tenho dificuldade de mostrar Cristo lá fora. Estou pedindo para Deus me tratar todos os dias. Estou pedindo para Deus me tratar todos os dias. Eu tenho tido muita dificuldade de mostrar Cristo através da minha vida. Tenho tido essa dificuldade. As pessoas estão preocupadas com os políticos roubando. Mas quando elas chegam no banco ali, eu estava conversando com a pastora, ela estava lá no banco, a mulher chegou na frente dela, falou para o outro, olha, deposita esse envelope lá para mim, paga essa conta lá para mim. A corrupção está na fila do banco. Não é uma prerrogativa dos políticos. É algo que está enraizado no coração do Brasil, nas famílias brasileiras. Eu digo que ama Cristo, mas eu tenho vivido como um homem do mundo, uma mulher do mundo. Mas Jesus vai a ela e fala para mudar. Muda. O povo de Israel abandonou a Deus.
O povo de Israel, que dizia que era do Senhor, abandonou a Deus. Se você for em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz: 2 males cometeu o meu povo. O primeiro, abandonaram o manancial de água viva e cavaram para si cisternas rachadas ou rotas, que não retêm água. O povo de Israel, conduzido por Deus, abençoado por Deus, eles abandonaram a Deus e prestaram-se à idolatria. E agora Deus vai atrás dessa mulher discriminada pelos judeus e diz: eu quero mudar a sua história. Beba da minha água, beba da minha vida. Você tem a vida de Cristo em você? As pessoas têm notado a vida de Cristo em você? As pessoas têm visto através das suas ações que Jesus Cristo está em você? Meus irmãos, você foi chamado para abençoar. A mulher estava relutando em entender. A mulher estava preocupada, disse a mulher, versículo 15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir aqui buscar. Eu vejo a igreja hoje assim, a igreja vem aqui, mas ela quer coisas desse mundo, ela não presta atenção nas coisas eternas, nós não olhamos para a eternidade, nós olhamos por aqui e agora. A mulher volta a insistir no assunto do mundo, no assunto do momento, no assunto que vai saciar a sua fome para o hoje. E Jesus estava falando umas coisas eternas. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Nisto disseste a verdade. Essa mulher reluta em entender as coisas espirituais. Nós relutamos em entender as coisas espirituais. Você é crente? Responda no seu coração: você é crente? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a palavra? Você está preocupado com as coisas desse mundo? Ou você está esperando e aguardando a eternidade em Cristo Jesus? Quanto você é crente? Quanto você é crente? Qual a importância que você dá para as coisas do reino? Qual a importância que você dá para a palavra de Deus? Quando você lê a palavra para cumprir uma tabela, ou você fica bravo com Deus? Deus, eu não entendo a tua palavra, me explica, me dá discernimento, eu quero entender das coisas maravilhosas que estão nesse livro. Você busca conhecer a Deus? Você tem desejo de conhecer a Deus? Ou você tem desejo de ter conhecimento da palavra somente, para recitar versículos e para debater? Ou a palavra, cada dia que você lê, ela transforma o seu caráter, transforma a sua vida, transforma o seu coração? Esta mulher, ela reluta, e ela ainda tenta com Jesus, questionando os locais certos de adoração. Ela começa a questionar ali teologicamente com Jesus, e ela quer realmente esclarecimentos, ou talvez testar Jesus. Mas é interessante que o Senhor diz a ela: mas vem a hora, versículo 23, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Hoje eu vi algumas pessoas carregando uma estátua, jovenzinhas, e eu tenho certeza que o coração delas estava em agradar o Senhor. Eu não estou criticando a intenção delas. E talvez foi passado a elas que isso é o correto. E eu não posso chegar lá e falar: larga isso aí que não é o correto. Mas a minha oração é para que Deus transforme essa pessoa que está sobre elas, ensinando elas. Porque Deus é espírito. E nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E adorar em espírito é adorar em conformidade, com o coração voltado para Ele, com a nossa vida despojada de nós mesmos, com a nossa vida toda dada como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E o Senhor então fala com essa mulher.
E eu sei, respondeu a mulher no versículo 25, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa mulher sabia tudo a respeito da vinda de Jesus. Mas ainda não havia lhe aberto os olhos espirituais, as escamas ainda não haviam caído. E ela não conseguira até o momento reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Os discípulos então chegam preocupados com as coisas desse mundo. Mas essa mulher, diz a palavra no versículo 28, quanto a mulher deixou o cântaro e foi à cidade e aqueles homens. A mulher entendeu pelo Espírito Santo que Jesus Cristo era o Senhor. E quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, nós deixamos as coisas desse mundo para terceiro, ou quarto, ou quinto plano. E nós alinhamos as nossas vidas com as vontades e desejos de Cristo Jesus. Por que a igreja evangélica é tão fraca, é tão xoxa, é tão murcha hoje? Por quê? Por que ela é assim? Porque ela não teve o verdadeiro entendimento de quem é Jesus. Porque ela ainda não foi impactada com a verdadeira mudança que há no nascimento em Cristo Jesus. Quando nós nascemos de novo, há uma nova necessidade nas nossas vidas. Nós não temos mais as necessidades das coisas aqui, mas nós somos apaixonados com Jesus Cristo. Você é uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo? As suas necessidades são, em primeiro lugar, Cristo Jesus. Vamos ver a direção da sua oração. As suas orações diárias. Qual é o tempo de adoração e qual é o tempo de petição? Qual é o tempo que você confessa os seus pecados e você chora e angustia pelos seus pecados? E qual é o tempo que você suplica para que o Senhor venha em seu socorro? Qual é? O que nós precisamos hoje? De uma igreja que possua homens e mulheres nascidos de novo. Homens e mulheres que tenham uma real experiência com Cristo Jesus. Quando nós assim nascemos, o nosso eu já não é mais a coisa importante da nossa vida, ou a primeira coisa da nossa vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela deseja anunciar, falar, mostrar e se alegrar em Cristo Jesus. Uma pessoa nascida de novo, ela quer falar e declarar para todo mundo: Jesus Cristo me salvou. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ainda que ela seja morta por isso. Ainda que ela seja colocada para fora de casa por isso. Ainda que o seu cônjuge desista do casamento por conta disso. Ainda que ela perca todos os seus amigos por conta disso. Porque a verdadeira conversão traz isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela necessita de anunciar. Ela não consegue ficar com um tesouro tão grande só para ela. Um tesouro que pode beneficiar todo mundo. Um tesouro tão rico. Um tesouro tão cheio. É a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, por que nós, crentes, não temos essa alegria lá fora? Por que nós vamos trabalhar com uma cara totalmente carrancuda? Como se nós tivéssemos o inimigo da carne, mas a palavra de Deus diz que os nossos inimigos não são carnais, mas são as potestades e principados. E nós tratamos as pessoas como se elas fossem as nossas inimigas. Por quê? Por quê? Nós temos que testemunhar com a nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor. Aquela mulher deixa o seu cântaro. Aquela mulher, ela não tem mais a necessidade daquela água, mas ela tem necessidade de dizer àquelas pessoas. Ela vai à sua cidade, ela vai ao seu povoado, e diz a palavra que as pessoas saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Por quê? Porque a mensagem daquela mulher foi contagiante, foi impactante. Aquela mulher já não tem mais vergonha de sair da meio-dia. Aquela mulher agora já conhece Cristo Jesus. Aquela mulher agora, ela já tem algo para mostrar para as pessoas. E esse algo encheu o seu coração. E olha que interessante o que acontece no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara.
Meus irmãos, o nosso testemunho, ele repele as pessoas ou ele atrai as pessoas a Cristo? A nossa conduta de vida, ela é atrativa ou ela é repelente? Essa mulher não, ela tem um testemunho impactante. Um povo foi totalmente tocado pelo testemunho daquela mulher. O povo foi impregnado. Esse povo não receberia Jesus de qualquer maneira, mas essa mulher foi e falou, e o povo veio ver quem era Jesus. Olha o que acontece aqui no versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Pediram um judeu que permanecesse com ele. Por quê? Porque Jesus revelara a sua glória. Porque o Espírito Santo abrira o coração daqueles homens. Meus irmãos, não há conversão sem que o Espírito Santo nos toque. Por vontade própria nós jamais chegaremos a Cristo. Então a sua oração, você que ainda não o conhece, deve ser: Senhor Jesus, se revela a mim, que o teu Espírito Santo me mostre quem tu és, para que eu possa contemplar a tua majestade e grandeza. Se não dessa maneira, você será um religioso pelo resto da sua vida. Você cumprirá rituais. E quando você morrer, você não vai aos céus. É preciso de um novo nascimento. Um povo que não receberia Jesus, pediram agora a permanência de Jesus, e ali ele permaneceu por 2 dias. Você ama Jesus a ponto de investir tempo nas coisas dos céus? Você ama Jesus a ponto de ter prazer na oração e na leitura? Não agora ler, ter intensidade, mas ter prazer. Você ama Jesus a ponto de ter desejo, de querer mais dele? E essa mulher agora, e esse povo, eles têm o principal: eles reconhecem Jesus como Salvador. Versículo 42. E diziam agora à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os corações foram moldados pelo caráter de Cristo. Os corações se renderam a Cristo Jesus de uma maneira tão forte, que eles reconheceram Jesus como Salvador do mundo. Meus irmãos, as coisas da política estão tirando o seu sono? Você está preocupado demasiadamente que você estava como eu na terça ou quarta-feira? Faça o que eu fiz, peça perdão a Deus. Porque as coisas desse mundo não podem nos preocupar dessa maneira. Há um Salvador sobre a nossa vida, Jesus Cristo. E Ele é a nossa suficiência. E Ele é tudo que nós precisamos. E nós precisamos entender uma coisa: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos entender outra coisa: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E nós precisamos entender uma coisa: se nessa vida nós tivermos um insucesso profissional, se nós tivermos momentos tão difíceis aqui na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, mas se nós formos crentes no Senhor, nós estaremos no gozo eternamente com Ele. Agora eu falo para você: qual é a escolha que você faz? Você vai continuar com a vida como está, ou você vai crer no nome do Senhor Jesus, se arrepender e mudar de vida hoje? Você vai implorar para que o Espírito Santo te mude, e você pela fé vai dar um passo hoje, vai cortar o que está errado na sua vida, e que você tem cativado, e você, todo ano você fala: eu vou parar, e não para. Pare hoje, porque amanhã pode não existir para você e nem para mim. Eu queria que você entendesse: reconhecer Jesus como Salvador é o Evangelho. É o Evangelho, é o homem se reconciliando com Deus em Cristo Jesus. É a boa notícia: o homem está perdido, mas em Cristo Jesus ele se reencontra. E ele tem
novamente um relacionamento com Deus. Não é pelo braço, não é pelo intelecto, não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus, que atua no coração e molda um coração segundo o caráter de Cristo. Um povo rejeitado, um povo misturado, um povo considerado inimigo de Deus, se dobra diante do Senhor. Assim aconteceu com esses samaritanos. Um povo esquecido pelos judeus, um povo odiado pelos judeus, e um povo que também odiava. Nasceram da mesma família, né? Mas quando separaram os reinos, ocorreu isso. O que aconteceu? Esse povo se dobrou diante de Jesus Cristo. Você já se dobrou diante de Jesus Cristo? O que você está pensando agora? Quem sabe eu vou para casa e vou ligar minha televisão? Quem sabe você está pensando, será que esse negócio não termina logo? Quem sabe você está pensando, eu vou dormir agora, eu vou fingir que vou dormir, na hora que todo mundo dormir, eu vou entrar na internet e vou entrar na pornografia. Ou você está pensando, eu quero chegar em casa e esse culto não vai terminar, ele vai continuar na minha casa, porque eu amo a Deus. Eu não estou pensando nem em comer depois do culto, porque eu amo tanto a Deus, que eu quero entrar hoje no meu quarto, eu quero orar a Deus, e eu quero meditar nas coisas de Deus, e eu quero que Ele faça comigo algo tão profundo, que na segunda-feira eu vou estar radiante. Como Atos, né? Atos 13, se não me engano. E os discípulos estavam transbordando de alegria e do Espírito Santo. Se não me engano, Atos 13, 52. Você quer transbordar de alegria do Espírito Santo? Abandone o pecado. Você quer transbordar de alegria do Espírito Santo? Abandone os erros. E vá a Cristo Jesus e se submeta a Ele. Se submeta à palavra dEle. O que você busca para a sua família, meus irmãos? Deixar alguns bens? O que você busca para a sua família? Deixar o seu filho instruído em 5 idiomas? O que você busca para a sua família? Colocar uma televisão bastante grande para assistir esses filmes do mundo? Para ser instruído pelo mundo? Ou pôr uma internet bem rápida para ele navegar, e navegar, e navegar, e navegar, e navegar? Ou você está pensando para a sua família que você quer interceder por ela, que você vai se colocar na brecha da sua família, e que você vai amá-la ao ponto de renunciar à sua vida para que ela tenha vida em Cristo Jesus? Ah, meus irmãos, quão pouco nós oramos. Um homem chamado John Knox diz que a oração era essa: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. E a sua esposa chamava para almoçar e falava: como eu vou poder almoçar se esse povo está sendo destruído? Dizem que a rainha da Inglaterra temia mais as orações de John Knox do que o exército. Por quê? Porque aquele homem resolveu se colocar na brecha e dobrar os seus joelhos. Ou seremos como John Hus, que ao ser morto disseram: negue Jesus. Ele fala: como eu poderia negar aquele que me salvou? E se não me engano foi queimado vivo. Será que nós somos tão amigos de Deus assim? Será que nós somos tão amigos de Deus, quando as pessoas chegarem conosco, puserem um revólver na minha cabeça e falar: ou você nega Jesus ou você morre? Você fala: pode deixar que já está negado. Essa é a nossa fé? Porque a nossa fé hoje é numa igreja gospel, onde tem luz vermelha, onde tem dança, onde tem fantoche, onde tem tudo, onde nós não queremos ler a Bíblia, onde nós queremos nos divertir. É uma igreja de diversões. Ou será que nós queremos uma igreja que chora pelo perdido, uma igreja que se derrama pelo nosso país, uma igreja que ama a palavra de Deus e uma igreja que ama os valores bíblicos? O que nós queremos? Uma igreja inchada ou uma igreja voltada para o Senhor? Ah, meus irmãos,
Eu tenho orado para Deus me dar essa decisão de morrer por Cristo se for preciso, e eu não sei se eu conseguirei. Mas eu preciso disso na minha vida, eu preciso estar pronto para morrer por Cristo. E eu tenho orado por isso, porque eu sei que eu preciso de orar para isso. Nós não sabemos onde vamos chegar. Não fique preocupado com as coisas que passam. Fique preocupado com as coisas eternas. Jesus é a eternidade. As demais coisas passarão. O que você espera da sua postura cristã? Você quer ser um evangélico como esses que dão testemunho na UOL? Evangélico casa pela 8ª vez. Evangélico diz que foi para Jesus, mas não vai abandonar a balada. Esses dias me puseram um vídeo de uma mulher que cantou nos Estados Unidos num programa de desafio. Eu já acho errado o crente cantar em programa de desafio, você quer saber. Mas uma mulher americana diz que a mulher crente cantou para Jesus. Aí, fazendo uma entrevista com ela antes dela cantar, ela falou, olha, o que eu mais gosto é da balada. Se esse é o padrão de crente, eu estou fora. O padrão de crente para mim está aqui, ó. Não amar o mundo nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Meus irmãos, ser evangélico não é ser divertido. Ser evangélico é ser compromissado com o evangelho da graça. É ter a sua vida voltada para o evangelho da graça. O mundo diz que você é radical. O mundo vai dizer que você sofreu lavagem cerebral. O mundo vai dizer que você não é da hora. E não queira ser da hora. Vai estar cheio de gente da hora na chapa quente. Vai estar sim de gente da hora. Mas seja compromissado com o evangelho da graça. O teu testemunho pode atrair as pessoas para Jesus. Se você falar quem é Jesus na sua vida e você for nascido de novo, as pessoas ficarão impactadas com o evangelho da graça. Quando Paulo instrui a Timóteo, ele fala, olha, vão acontecer isso, vão chegar pessoas que vão querer mudar o evangelho, olha, mas firme-te na palavra. Não saia dessa palavra. Não saia da sã doutrina. Não saia da sã doutrina. Ame a Cristo. Implore para que Cristo mude a sua vida. É a minha oração para essa igreja, para essa nação, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Nós vamos estar encerrando. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade. Você que necessita de uma oração especial, se quiser vir à frente, pode vir à frente. Você que tem buscado alguma área da sua vida que precisa ser tratada, que precisa ser trabalhada, se quiser vir à frente, pode vir aqui. Fique à vontade. Mas eu queria que você voltasse para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Se humilhe diante dele agora. Não seja um ritual vir aqui à frente, mas seja uma entrega da sua vida. Seja uma decisão de sair daqui mudado, de sair daqui com um passo de fé em direção à retidão do Senhor, à palavra do Senhor. Que seja uma palavra firme sua para com o Senhor. Senhor, eu tenho algumas coisas na minha vida que não estão resolvidas, elas são contrárias à tua palavra. Mas agora eu venho aqui à frente nesse momento para declarar que eu vou dar um passo de fé, porque a tua palavra é a verdade que eu preciso e desejo, por isso eu estou fazendo um compromisso aqui. Eu quero uma vida voltada para o Senhor. Eu quero uma vida de oração, de simplicidade. Eu quero uma vida de devoção a Cristo Jesus. Eu quero amar a palavra do Senhor Jesus. Eu vou começar como uma disciplina, mas eu sei que vai virar um prazer na minha vida. Eu quero desejar as coisas do alto e não as que são aqui da terra. Eu quero ser um intercessor desse país. Esse país vai de mal a pior. Moralmente ele está destruído. Ele está destruído.
Hoje há acordo para um ladrão não ser preso. Um ladrão rouba bilhões, devolve alguns milhões e sai livre. Quer dizer, o furto, na visão deles, compensou. Porque o lucro foi alto mesmo assim. Hoje é isso que o nosso Brasil vive. Uma geração que se diz cristã, mas tem os mesmos costumes, os mesmos procedimentos, os mesmos rituais, as mesmas roupas, as mesmas palavras das pessoas que estão no mundo. Não há diferença entre igreja e mundo. E nós precisamos pedir para que o Senhor nos trate, para que o Senhor nos volte para Ele e para que a nossa vida seja toda dele. Eu queria que você curvasse a sua fronte, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós nos humilhamos na Tua presença, para declarar que nós precisamos da Tua intervenção sobre cada coração aqui essa noite, a começar do meu, Senhor Deus. Eu preciso me transformar numa pessoa mais parecida com Cristo, Senhor Deus. Essa igreja precisa se transformar numa igreja que tem as marcas de Cristo, Senhor Deus. Que tem as virtudes de Cristo, Senhor Deus. Que carregam também as marcas, Senhor Deus, o sofrimento pelo Evangelho, Senhor Deus. Nós queremos ser uma igreja, Senhor Deus, da qual o Senhor vai dizer, esta igreja está reta, essa igreja tem caminhado em santidade na minha presença. Nós queremos, Senhor Deus, que os céus nos conheçam, Senhor Deus, por ser uma igreja idônea à palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, tira do nosso coração tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não é reto, vai ao mais profundo do nosso coração, arranca das entranhas do nosso coração tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que, Senhor Deus, que está distante da Tua verdade, Senhor Deus, e é agressivo a Tua palavra, e transforma as nossas vidas para louvor da Tua glória, Senhor Deus. Quando nós saímos dessas portas, Senhor Deus, nós queremos ser reconhecidos e conhecidos como pessoas que temem ao Senhor, como pessoas que vivem para Cristo, sem nós dizermos uma palavra só. Nós queremos que as pessoas vejam em nós o caráter de Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia das demais igrejas que estão reunidas agora e louvando o Teu santo nome, Senhor Deus. Onde quer que elas se reúnam, que essa reunião seja exclusivamente para louvor da Tua glória, Senhor Deus. Tem misericórdia das pessoas, Senhor Deus, que estão esparramadas como os missionários, Senhor Deus, enfiados nesses matos, Senhor Deus, muitas vezes abandonados pelas suas igrejas, Senhor Deus, que sequer tem o mínimo de necessidade suprida, Senhor Deus, mas Tu és o Deus que supre todas as coisas, derrama sobre eles, Senhor Deus, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus. Trata o nosso coração, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, porque nós temos pecado contra o Senhor, mas nós amamos a Tua palavra e queremos acertar muito mais, Senhor Deus. Tu és fiel, Senhor Deus. Tu és santo, perfeito e poderoso, Senhor Deus. Senhor Deus, que a Tua igreja essa semana tenha um testemunho impecável, Senhor Deus. Que cada um de nós, Senhor Deus, antes de tomar uma decisão, antes de dar uma resposta, possamos olhar para Cristo Jesus e dizer, isto agrada ao meu Senhor Jesus? Assim tomaremos decisões acertadas, Senhor Deus. Nos dê o discernimento espiritual, Senhor Deus. Nos dê um coração totalmente quebrantado e contrito na Tua presença, Senhor Deus. Nós queremos Te adorar com todo o nosso viver. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja liberada sobre essa igreja, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.